Foi passado um tema que diz que o fogo e a glória são os sinais da aprovação de Deus, é isso? Diga comigo, o fogo e a glória são os sinais da aprovação de Deus. Amém. Livro de Levíticos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 13 para a nossa meditação nesta noite. Quem já achou, diga amém. Amém. Pois bem, vamos ler todos juntos.